Queridos, a paz do Senhor, vida abundante, você sabe o que é e como tê-la? É o que vamos aprender no resumo da lição 12, que tem como título A Promessa de Vida Abundante. No final, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar para ganharmos relevância no YouTube. Aproveite o nosso material também na evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. E para você que é professor, o quadro fica disponível no final do nosso vídeo e também você que é aluno. Se deseja depois fazer uma revisão da aula, o quadro fica sempre disponível no final do nosso vídeo. O textuário diz: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Está no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 9 e 10. Verdade prática. O Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. O texto-áureo de nossa lição encontra-se no Evangelho de São João, capítulo 10, versículos 17, ou melhor, versículos 7 ao 18. Nós iremos mencionar aqui no nosso comentário. A palavra-chave é vida abundante. Temos 3 objetivos específicos nessa lição. Primeiro, apresentar o Senhor Jesus como a fonte de vida abundante. Segundo, conceituar e explicar a vida abundante. E o terceiro, elencar o que identifica a vida abundante. Como dito de início, nós aqui vamos estudar uma vida abundante em Cristo. O Senhor é a fonte de vida abundante para quem se relaciona com Ele. A vida abundante é uma promessa que começa e termina em Jesus. Iremos para o nosso esquema resumo, como disse, fica disponível no final do nosso vídeo. O primeiro ponto, Jesus, a fonte de vida abundante. O número 1, a fonte de verdadeira vida. No capítulo 10 do Evangelho de São João, Jesus apresenta-se como bom pastor e como a porta das ovelhas. Em João 10 e 11, Jesus diz: Eu sou o bom pastor. No contexto deste evangelho, Jesus usa de metáforas para explicar ele como uma verdadeira fonte de vida, aquele que veio dar vida com abundância, entregar sua vida pelas ovelhas. A porta das ovelhas aqui se refere à entrada na vida abundante por meio de Jesus, da salvação eterna. Em João capítulo 10, versículo 7, onde ele diz que é a porta no curral das ovelhas, ele fala: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. No versículo 9, continua a falar: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Jesus, como a porta das ovelhas, ele se apresenta então como o caminho da salvação. Observe o contexto que ele mostra que dá a sua vida pelas ovelhas e veio dar vida com abundância. O Senhor Jesus, assim, aparece nesse contexto como uma fonte da verdadeira vida. O número 2, a fonte de vida abundante. Ainda no capítulo 10 de São João, Jesus faz um contraste entre os que vieram antes dele e a sua própria pessoa. No capítulo 10, versículos 8 e 9, ele fala: Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Aí ele fala: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Até aqui. Observe que ele fala da salvação. Aqueles que entram por meio dele, salvar-se-ão. Ou, como fala no texto, salvar-se-á. Observe o contraste dos que vieram antes dele, ladrões e salteadores. Ele se apresenta aqui como uma fonte de verdadeira vida, da vida eterna, o caminho da salvação. No versículo 10 ainda, continuando, ele fala: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Note que a vida abundante só é possível por meio do Senhor. O comentarista ele fala da seguinte forma: o nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar de morte. Aqui fazendo um contraste, uma observação em relação aos que vieram antes de Jesus. São ladrões e salteadores que vieram trazer roubo, morte e destruição. Mas o Senhor, ele diz:
que veio da vida e vida com abundância. Um contraste claro entre as ações de Deus para salvar o ser humano por meio de Cristo Jesus e as ações do diabo e seus demônios para destruir o ser humano. Em João capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos os capítulos do Evangelho de João, Jesus se apresenta como Deus, ou melhor, João apresenta Jesus como Deus. Nestes dois capítulos especificamente, Jesus aqui mostra o seu relacionamento com o Pai, apresentando-se como uma fonte de verdadeira vida. Não é possível ter vida eterna senão através de Jesus, um relacionamento atado com Deus por meio da porta da vida eterna, que é o Senhor. Em João 14, ele fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Note o verbo vir, que ele está se apresentando mais uma vez como Deus para os seus discípulos, no contexto de João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é a verdadeira vida que só Deus, mediante sua graça, por meio de Cristo Jesus, pode nos dar. O número 3, a fonte de amor. Jesus também deu a sua vida pelas ovelhas, demonstrando assim o seu verdadeiro amor. Ele diz no versículo 11, na continuação do texto de João 10, diz: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Note mais uma vez o contraste entre ele e os demais, entre as ações do diabo e a ação proveniente de Deus para dar vida ao ser humano por meio de Cristo Jesus. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Observe, no versículo 14 ainda, Jesus diz: Eu sou bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. A continuidade do contexto, Jesus mostra ser a fonte deste verdadeiro amor. Uma prova cabal do amor de Deus para a humanidade foi entregar seu Filho em nosso lugar, em favor do ser humano, morrer no lugar do pecador. Isso é uma demonstração de amor. Jesus é a fonte do verdadeiro amor. Ainda no versículo 15 diz: Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Observe que essa entrega, este dar, Jesus mostra que recebeu do próprio Pai este poder. No versículo 18 diz: Ninguém, a sua vida, ninguém a tira de mim, mas de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. E este mandamento recebi de meu Pai. Assim, a relação com suas ovelhas é baseada no amor. Em João capítulo 15, versículo 12, Jesus disse: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Veja que Jesus mandou seus discípulos amar como ele amou. E ele mostra, ou melhor, demonstra isso, dizendo que ninguém tem maior amor do que este, porque ele demonstrou isso entregando sua vida pelos seus amigos. As suas ovelhas ouvem a sua voz, porque conhece a voz daquele que amou e entregou sua vida pelas ovelhas. Assim, Jesus é a fonte da verdadeira vida, da vida abundante e de amor. O segundo ponto, a vida abundante. O número 1, o conceito de vida abundante. Mediante o nosso relacionamento com Deus sendo restabelecido por meio de Cristo Jesus, o nosso bom pastor, podemos entender esse conceito de vida abundante, uma vida com a presença de Deus que preenche o nosso corpo, alma e espírito. O ser humano tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. E elas só são satisfeitas em sua plenitude mediante a presença de Deus através de uma vida transformada. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo São Paulo diz: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Observe, nova criatura. O homem é transformado no seu ser mediante a presença de Deus, uma vez aceitando Cristo pela fé, o seu bom pastor.
e tudo se faz novo. Uma nova vida integral em Cristo, em que tudo se faz novo e se torna em autêntica novidade de vida. O número 2, a vida abundante também influencia a família. Uma vez transformado o nosso ser, o nosso caráter por meio da presença do Espírito Santo, nossa vida pode influenciar também a nossa família. Esta vida abundante está disponível por meio da fé àqueles que creem em Cristo. Se nós acreditamos, podemos levar esta palavra para a nossa família, e se eles acreditarem, também vão receber a vida abundante, melhor dizendo. Esta vida abundante pode também influenciar a nossa família. A salvação é um novo tipo de vida que envolve aquele que acredita em Cristo por meio da fé e abrange também os nossos familiares. Nós que cremos, temos a vida abundante em Cristo. E se os nossos familiares também creem, eles também terão a vida abundante em Cristo Jesus. Como aconteceu com o carcereiro, em Atos capítulo 16, versículo 31, quando ele pergunta para os apóstolos, Paulo e Silas: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O contexto aqui vai descrever que os apóstolos foram para a sua casa. Ele e a sua casa creu no Senhor, não apenas ele, mas também a sua casa. Uma forma de aplicar o princípio bíblico é que nós que acreditamos em Cristo devemos pregar para a nossa família também acreditar, porque a vida abundante pode também ser disponível para aqueles que estão em nossa casa, por meio da fé em Cristo Jesus. Nós que cremos, recebemos a vida abundante, e se eles creem, também receberão esta vida abundante por meio da fé em Cristo Jesus. O número 3, diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Quando passamos a ter um relacionamento com Cristo, mediante a fé, quando recebemos como Senhor e Salvador de nossa vida, passamos a desfrutar de uma vida abundante e de outras bênçãos que vêm logo em seguida. Dentre estas bênçãos, o comentarista pontua a paz com Deus, o amor, uma vida em unidade, paciência e esperança. A paz com Deus é possível mediante a fé em Cristo Jesus. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Note que Jesus nos deixou a paz. O amor, em João capítulo 13, versículo 34, Jesus disse: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis a vós, que vós uns aos outros vos ameis. O mandamento de Cristo é o amor, e este amor é a identidade do cristão. Uma vida em unidade, Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em união, a unidade em Cristo Jesus é possível quando nós desfrutamos das bênçãos provenientes desta vida abundante. Paciência e esperança. Romanos capítulo 5, versículo 4 e 5. Nos diz o apóstolo São Paulo: a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Veja, queridos, que a paciência é treinada mediante tribulações. Quando pedimos a Deus paciência, o que vem para treinar a nossa paciência é tribulação. Portanto, antes de pedir paciência a Deus, peça a Deus misericórdia, porque o que vem antes da paciência é a tribulação para treinar a paciência em nós. E logo em seguida vem a esperança. A paciência produz a experiência, que produz a esperança. E esta esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Assim, a vida abundante prometida por Jesus preenche as esferas do corpo, da alma e do espírito do ser humano. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, o que identifica a vida abundante? O número 1, a alegria do Senhor. Uma vida abundante
nós podemos identificar, primeiramente, com a alegria do Senhor na presença, ou melhor, que faz parte da vida daquele que se identifica e se relaciona com Deus. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, o apóstolo diz: regozijai-vos sempre. Veja, o regozijo é uma alegria transbordante de quem se identifica com o Senhor. É uma virtude, mostra que estamos bem e em paz com Deus. E é a presença do Espírito Santo que faz isso. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o apóstolo São Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria. É uma virtude do Espírito, esta alegria do Senhor. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Em Provérbios capítulo 17, versículo 22, diz que a alegria serve de bom remédio no coração daquele que está alegre. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. O número 2, gratidão por tudo. Uma segunda identificação de quem tem esta vida abundante é ser grato a Deus por tudo. Isso demonstra humildade e dependência de Deus. Aquele que está com o coração alegre nesta vida abundante é grato a Deus por tudo. Isto é coerente com a vida abundante de quem se relaciona com Deus. Em 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo São Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Devemos agradecer a Deus por tudo. Tudo que temos vem do Senhor e devemos gratidão a Ele por tudo. O número 3, vida no Espírito, vida de oração. Uma vida abundante é caracterizada principalmente pela presença do Espírito Santo. Aquele que tem uma vida abundante, vive alegre, grato a Deus e tem esta alegria marcada pela presença do Espírito Santo em sua vida. É o Espírito Santo que preenche o crente, preenche o seu ser. Em Romanos capítulo 8, versículo 5, o apóstolo diz: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Se temos uma vida abundante, a nossa inclinação, o nosso coração é inclinado para as coisas do Espírito. E o Espírito Santo é quem orienta o crente. Uma das orientações fundamentais é ter uma vida de oração. Se quisermos ter uma vida abundante, é necessário termos uma vida dedicada à oração, em comunhão com Deus. O comentarista diz: um elemento indispensável para quem vive no Espírito é o cultivo de uma vida de oração. Mais uma vez, o apóstolo São Paulo, ele nos orienta na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ele diz: orai sem cessar. Em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, o mesmo apóstolo diz: perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Assim, o que identifica a vida abundante é a alegria do Senhor, a gratidão e uma vida cheia do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, o Senhor Jesus é a fonte de vida abundante. E esta vida está disponível para todo aquele que crê e desenvolve um relacionamento com o Senhor, podendo desfrutar de bênçãos provenientes desta vida abundante. Ficamos por aqui. Deus os abençoe em nome de Jesus.